partir desse momento, essa reunião está sendo gravada, tá, pessoal? Muito bom dia a todos, um ótimo dia a cada um dos senhores empreendedores brasileiros conectados e cada uma de suas cidades. Hoje é dia 16 de outubro de 2021, sábado, agora são 9h04 e estamos iniciando a nossa reunião virtual de estudo de filosofia, hoje com o tema Administrar com Transparência. Mais uma vez, bom dia, Bruno Katayama, Hélio Rorigomi, o Luciano, lá de Pilar do Sul, MNS, o Éder Andrade. Está falando em Guarulhos, né? Representante comercial da Rafitec, seu Minoro, Daniel, Robert, do grupo MNS também, Rodrigo Demarque, a Paula Isewak, Sofia Ioneta, não, né? É a tradutora. É a Fumiko Ioneta, a tradutora, falando de Goiânia. Shigeharu-san e o... Cadê o Kazuya? Kazuya, falando lá de Timóteo, Minas Gerais. A dona Teia, lá de Belém, acabou de entrar. Bom dia, Joel, Bom dia, Ana Lúcia Confecções. Está entrando também o Eduardo Shiroma, lá de Curitiba. Estamos praticamente coberto o Brasil. Hoje nós temos um convidado especial, o senhor Rodrigo Melville Alonso, ele já está aí na tela, CEO da Tintex Brasil, subsidiária da francesa Tintex Group, fabricante líder de assentos automotivos na Europa, que compartilhará suas experiências sobre o tema Administrar com Transparência. Mais uma vez, senhor Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estamos honrados em receber aqui no nosso grupo de estudos de filosofia. Embraf, Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial, ano 28. Expandindo a divulgação da filosofia empresarial como ferramenta de administração para que mais empreendedores brasileiros tenham acesso. Em 1959, Inamori, com seus 27 anos de idade, ele estabeleceu como objetivo da Kyocera buscar a felicidade material e espiritual de todos os funcionários. E esta frase, buscar a felicidade material e espiritual de todos os funcionários, acompanha a Kyocera na sua trajetória de 62 anos de existência. Quando se diz material e espiritual, estamos lembrando que nós somos essencialmente matéria e espírito, o tangível e o intangível. Na essência, somos mais espiritual do que o material. Mas no mundo em que vivemos, damos mais atenção ao material, ao dinheiro, alimentando o lado da vaidade, o ego, como roupas bonitas, carros, celulares, etc. Como ser humano, distanciamos facilmente do real significado da nossa existência, do motivo pelo qual estamos de passagem aqui pela Terra, que é a evolução espiritual. Quando eu participo das reuniões das empresas, observo que se discutem só a parte material. Fica falando do faturamento que não sobe, dos preços que não param de aumentar, do fluxo de caixa que não fecha por falta de dinheiro, dos clientes que atrasam o pagamento, dos bancos que cobram juros altos e assim por diante, uma lista interminável de assuntos que dominam a pauta das reuniões. E o engraçado é observar que as empresas pagam o ar-condicionado, pagam o café, pagam a água, pagam as bolachinhas sobre a mesa de reunião. E no final do dia saem da reunião reclamando da dor de cabeça, do cansaço e o pior de tudo, o de não terem resolvido quase nada. Perde-se muito tempo discutindo problemas porque é mais confortável se envolver no mar de problemas da dimensão material, porque as pessoas não sabem ainda como lidar com o lado espiritual, como o amor, o perdão, a gratidão. As empresas lucrativas e longevas são as que praticam mais o lado espiritual e colhem como resultado a prosperidade material. A palavra filosofia
vem do grego philo, que significa amor, e sofia, que significa sabedoria. Portanto, estudar filosofia é estudar amor e sabedoria. Agora, são 9h09. Sejam todos bem-vindos ao estudo da filosofia. Eu sou Paulo Seiji, ao lado do senhor Minoru Takano, somos os coordenadores das reuniões virtuais de estudo de filosofia empresarial, grupo em português, do Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial, que é sucessora da Associação Seiwádico do Brasil, ano 28. Aos novos participantes, sejam bem-vindos no grupo de estudos de filosofia. Esta reunião está aberta para todos os empreendedores brasileiros e qualquer um pode repassar o link da reunião aos seus amigos e conhecidos, convidando a ingressar no mundo da filosofia empresarial. Pedimos que mantenham o microfone desligado, apertando no botão do microfone que aparece no canto inferior esquerdo da sua tela, o microfone ficar com risco vermelho. Apenas para avisar que esta reunião está sendo gravada e será posteriormente publicado no YouTube. Recomendamos os devidos cuidados com a postura diante da câmera. O tema de hoje, administrar com transparência, está no livro Filosofia Kyocera, os 78 princípios comentados, aquele da capa azul, esse daqui, na página 62. No tema de hoje, o Dr. Inamori fala sobre o sistema ameba de administração. Para esse assunto, nós temos o livro Sistema Ameba de Administração, guia prático com 182 páginas, escrito por senhor Minoru Takano, da Vox Editora 2010. Tanto um como o outro, para aquisição destes livros, entre em contato pelo e-mail imbraf.p@gmail.com. Repetindo, imbraf.p, inbrafe.p@gmail.com. Mais um pouquinho sobre YouTube aqui. Desde o 17 de setembro de 2021, todos os 78 princípios dublados em português estão no YouTube, no canal Imbraf. Agora, qualquer pessoa pode acessar gratuitamente os materiais e pode formar os grupos de estudos de filosofia nas suas empresas. Até hoje de manhã, eu dei uma olhada, alcançamos 3.300 visualizações em 129 dias. Portanto, estamos tendo uma média de 25 acessos diários. Os avisos são estes. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, podem se manifestar a qualquer tempo. E também podem enviar sugestões e críticas a respeito das reuniões pelo e-mail do Instituto imbraf.p@gmail.com. Agora são 9h12. Podemos entrar para assistir agora o vídeo Administrar com Transparência, em palestra proferida pelo Kazuo Inamori em 1999, na reunião da Seiwádico de Osaka, na região de Kansai, no Japão. Este vídeo tem 7 minutos. Para quem acompanha pelo livro, este texto está na página 62. Agora, eu vou fechar o vídeo de todo áudio. Cadê? Áudio de todo mundo. E vou fechar o meu vídeo também. Desabilitar o vídeo. Se o áudio não estiver chegando, Takano-san, avisa, por favor. Então, vou acionar o vídeo que está no YouTube aqui. Peraí. Eu tenho que compartilhar a tela, né? Agora entrou? O próximo passo é administrar com transparência. Vou ler. A gestão praticada pela Kyocera é baseada na confiança. Da contabilidade aos demais setores, todos os dados estão disponíveis a todos.
está em funcionamento um sistema de trabalho que não permite margem a dúvidas nem a questionamentos. Um dos exemplos é o sistema de rentabilidade hora. Por esse sistema, todos os resultados da gestão de todos os departamentos são conhecidos e divulgados. Qualquer pessoa tem condição de saber, com extrema facilidade, o resultado do seu grupo Ameba e o teor do conteúdo. Por outro lado, de cada funcionário, exige-se trabalhar com abertura e transparência. Quando se administra com transparência, tal como a de uma vitrine, todos terão condições de trabalhar com a máxima dedicação. Existe uma razão para eu ter iniciado a administração com transparência. Tem 2 motivos. Um deles é divulgar o conteúdo da empresa a todos os funcionários. Como eu disse agora, queria que todos soubessem qual era a rentabilidade do seu grupo Ameba e o teor do conteúdo. É um indicador de quanto valor agregado por hora não representa o valor de lucro. Nós chamamos que esse sistema de rentabilidade por hora, estamos publicando isso abertamente. A razão era a de excluir o preconceito natural entre os funcionários de pensar que os administradores exploram os funcionários para proveito próprio ou para monopolizar os lucros obtidos. Mesmo sem fazer nada, o lado do empregado tende a sentir isso. Portanto, será divulgado que Kyocera teve tanto de lucro e usarei esse lucro desta maneira. As despesas de refeição com o cliente da Kyocera são tais conteúdos e essas despesas não são orçadas. Cada vez que se fizer necessária, até mesmo o presidente deverá ser solicitada. A solicitação deve ser feita através de requisição, incluindo os centavos e a especificação dos gastos em prol da transparência na gestão. Acredito que muitos dos administradores pensam que seria mais fácil se houvesse mais liberdade nos gastos. Porém, se tiverem esse tipo de pensamento, o mínimo que seja, perderão o vigor como administradores, porque fica um leve peso na consciência em relação aos funcionários. O que, acredito que muitos já passaram por essa experiência, faz perder a força perante eles. Na gestão de uma empresa, é óbvio que a liderança do administrador é muito importante, mas para ter essa liderança é necessário dizer com vigor que tudo é equitativo. O vigor se origina a partir do momento em que se consegue afirmar com toda sinceridade e que o seu administrador também vive honestamente com o seu salário determinado. O fato de ser equitativo fortalece o administrador e cria coragem. Para mim, o mais desinteressante é um administrador desprovido de coragem. A fonte da coragem está no quão equitativo ele é em seu trabalho. É muito comum administradores acharem justo que haja uma verba disponível para ele ou ter regalias por estar se empenhando de corpo e alma em prol da empresa. Mas considero muito mais vantajoso ter coragem, autoconfiança e vigor no trato com os funcionários, sem peso na consciência, de que tais regalias que só farão perder a coragem e a força. Para que eu pudesse me empenhar ao máximo, adotei a gestão de empresa transparente. Entretanto, uma gestão equitativa não é tão compensadora para o administrador. Por exemplo, no caso de uma empresa de sociedade anônima ou limitada, as responsabilidades também deveriam ser limitadas. Entretanto, quando se pede um financiamento ao banco sob o sistema financeiro japonês, são exigidos como garantias os patrimônios pessoais do presidente. Na verdade, deve ser uma responsabilidade apenas para o valor capital da empresa. Mas no caso do sistema financeiro japonês, tem que ter garantia pessoal para emprestar dinheiro. Assim, a casa ou demais imóveis são hipotecados para obtenção desse financiamento. Um passo que dê errado, não só a empresa, mas a própria residência e demais imóveis também passarão à agente financeira. Mesmo com esse grande risco, não há nenhuma remuneração além do salário pré-estabelecido. Trabalha dia a dia carregando uma montanha de responsabilidades, além do que os funcionários duvidam que tenha benefícios ocultos. Pensando assim, acredito que quem sofre mais é o presidente da empresa. Ademais, a legislação fiscal japonesa taxa um valor elevado para o imposto de renda. Parece até uma penalidade. Pelo menos o presidente possa anunciar aos funcionários que, por razão de tais responsabilidades e pelo volume de serviço exercido, a sua remuneração será 10 vezes mais do que a do funcionário. Suponhamos que o salário inicial de um funcionário recém-admitido com nível superior seja de 200 mil ienes, aproximadamente $2.000. 10 vezes esse valor seria 2 milhões de ienes. Mas se indagarmos se um presidente de uma empresa do porte de uma com 500 funcionários
trabalha apenas 10 vezes mais que o recém-admitido, acredito que não. Certamente ele trabalha de 20 a 30 vezes mais. Então seria justo receber uma remuneração mensal de 4 a 6 milhões de ienes. Supomos que o salário mensal seja de 10 milhões de ienes. Somaria 120 milhões de ienes por ano. Nos Estados Unidos, é comum o administrador de empresa de médio porte ter a remuneração anual desse nível. Entretanto, no Japão, quando a remuneração anual ultrapassa 50 milhões de ienes, a taxa de imposto de renda era de 75% a 80%. Por isso, os administradores japoneses se conformavam com um prolabore algumas vezes maior que o do recém-admitido, pois sabiam que mesmo com um salário alto proveniente de uma gestão equitativa, o governo iria tomar grande parte em imposto. Logo, aqueles que não tinham esse espírito sacrificial passavam a pensar que não compensava ser gestor. Como os gestores também são seres humanos e têm certa ambição, quando começa a pensar assim, as coisas passam a tomar rumos errados. Essa vez, o governo determinou a redução da taxa de imposto de renda para 50%. Mesmo assim, dava metade da renda. Realmente é uma exploração. Assemelha-se com a pesca que utiliza o cormorão, na qual se faz com que essa ave engula os peixes para que depois lance tudo para fora. Mas no caso dos homens, não sobraria um que continuasse a trabalhar se tirassem tudo. O governo permite que engulamos a metade. Mesmo assim, considero a taxa muito elevada. É importante realizar uma gestão transparente. Porém, quanto mais transparente, mais desvantajosa ficará a situação do administrador. Os administradores americanos têm o direito adquirido a uma remuneração condizente com a responsabilidade. Acredito que o Japão também seguirá por esse caminho, embora gradativamente. Contudo, ainda será muito difícil de a parte fundamental ser mudada. De todo jeito, os administradores japoneses são realmente admiráveis, pois trabalham para proteger a justiça social em vez de fazê-lo somente para saciar a própria ambição. Pronto. Aí. Teve mais. Ixi, peraí. Se não para aqui, ele anda sozinho. Foi traído pela tecnologia. Bom, Inamori-san fala nesse texto aí, fala vigor, fala coragem, né? O que eu não sabia é desse imposto de renda aí. Eu tinha escutado era 50%, né? Que acho que agora está valendo, mas o executivo que ganhasse acima de 500 mil dólares, equivalente lá aos 50 milhões de ienes, o imposto de renda chegava a 75%, 80%. Nossa Senhora! E aqui no Brasil o pessoal reclama com 27,5%, né? Vê que o imposto de renda aqui no Brasil ainda é favorável. O Daniel está falando que 50 milhões de ienes é 2 milhões? Eu fiz a conversão errada aí? Ah, de reais, né? Deve ser. É bastante dinheiro, mas se você deixar mais da metade para o governo, fizer isso no Brasil é muito fácil. O pessoal manobra isso com facilidade. Bom, estamos ansiosos em ouvir a opinião do convidado hoje, né? O Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite. A Tintex, eu trabalhei algum tempo com ele, e eu fico impressionado com a forma de transparência que ele trabalha. E na Seiwádico, lá no grupo japonês, há uns anos atrás, eu levei esse case da TTB e apresentei lá. Eu não lembro agora a data, né? Mas foi apresentado. Mas o Rodrigo, acho que não estava lá, não, né, Rodrigo? Não estava. Era japonês, então, grupo japonês. Bom, eu pedi para o Rodrigo fazer uma breve apresentação de quem é e tal, rapidamente, antes de passar o vídeo lá da Tintex. Uhum. Bom, meu nome é Rodrigo, eu sou
eu sou responsável pela operação aqui no Brasil da Tintex. A Tintex é uma empresa francesa com mais de 25 anos de existência. Hoje ela é a líder na Europa no fornecimento de cadeiras de segurança infantil, né, para veículos. Ela detém hoje cerca de 60% do mercado francês e 30% do mercado europeu. A nossa operação aqui no Brasil, a ideia surgiu em 2007, foi operacionalizada efetivamente em 2010. Então, estamos aí no mercado já há 11 anos aqui, né? E nesses 11 anos, muito sofrimento, muito sangue, suor e lágrimas. Hoje em dia, a Tintex França ela tem cerca de 200 funcionários. O faturamento dela gira em torno, hoje, se não me engano, na faixa de 75 milhões de euros. O nosso faturamento aqui no Brasil, previsto para esse ano, ele é na faixa de 45 milhões de reais, faturamento bruto. Eu acredito que hoje em dia, ainda que não exista uma pesquisa Nielsen efetivamente de mercado, mas eu acredito que a Tintex Brasil hoje ela é responsável, ela deve ter um market share na faixa de 30% de mercado, o que é um percentual bem elevado considerando todos os players que existem no mercado, né? E hoje nosso trabalho nós tivemos uma política comercial que ela priorizou, né, nos últimos anos a venda para os grandes clientes. Então, hoje nós somos fornecedores para todos os grandes no Brasil. Magazine. Então eu falo Magazine Luiza, Extras, hipermercados, que faz parte da GPA, né? Fazia parte até ontem, né? O Carrefour, Walmart, o antigo Walmart, né, que foi vendido, agora foi comprado pelo Carrefour. Temos também a Havan, vendemos também para a Le Biscuit, que é uma rede no Nordeste. De todos esses grandes clientes, o único grande player que nós não vendemos hoje é a B2W, que é a Americanas.com, Submarino.com e Shoptime, até por uma decisão interna nossa. E começamos agora, no ano passado, já um foco para o trabalho no mercado varejo, que são aquelas lojas pequenininhas, né, de cidades pequenas, então, lojas pequenas. E começamos também agora, esse ano, em junho passado, começamos nossas vendas diretas ao consumidor. Então, esse é um apanhado geral da empresa, só para vocês terem uma noção. A ideia. Vou passar aquele vídeo lá, Rodrigo, tá? Tá bom, tá bom. 2 minutos? Sim. Você tem que compartilhar aqui, de novo, vai lá. Cadê? Esse negócio de tecnologia, eu vou te falar, viu? Fica no... Pronto, está no ar. Pode ir comentando aí. Aquela planta é na França? Sim, é na França. Essas imagens são... Essa aí já é a fábrica na Romênia. Romênia, aí, né? Aí a França. Isso. Desenvolvimento, né, dos próprios produtos. 30% do mercado europeu e 60% do mercado francês. França. Nossa. Produto fabricado na França, né? Eles trabalham com... São 11 máquinas de sopro e, se não me engano, tem 6 injetores. Presentes em quase 60 países no mundo. Caramba, 60 países. É a fábrica lá da França.
alto índice, né, de robotização na parte na parte plástica, né? Tem uma pista de testes, né, de segurança dos produtos. É um sistema de venda em loja onde o consumidor, o cliente, pessoa jurídica, ele não precisa ter estoque. Em 56 países. 56. Voltando. Deixa eu voltar para aprender lá, porque senão ele volta no ar de novo, né? Aí. Muito bem, estamos de volta aqui. Você falou que o faturamento no Brasil está em torno de uns 45 milhões aí, né? Anual. Isso, exato. Exato. Quantas pessoas estão aqui no Brasil hoje, funcionários? Hoje nós temos um total de 28 funcionários, então são 28. Então, são 12 funcionários na parte administrativa e 16 funcionários no nosso armazém, né? Na nossa, o armazém nosso que fica em Vargem Grande Paulista. Então, um total de 28 pessoas. Ok. Eu vou fazendo perguntas, vou exaurir perguntas e depois eu vou abrir perguntas para quem quiser fazer. A Tintex, ele trabalha no lucro real ou lucro presumido aqui no Brasil? Nós trabalhamos no lucro real aqui no Brasil. Lucro real, né? E isso. Existe o porquê disso? Até acho que é uma pergunta. Acho que é uma série de motivos. Ou seja, essa foi uma opção que nós fizemos, acabamos fazendo em 2012. Então, nós já estamos aí cerca de 9 anos já, né, desse sistema. Até pelo seguinte, como nós... acho que isso vem de uma característica da Tintex França. Tá? Então, o trabalho da Tintex França, todos os mercados que eles entram de uma maneira muito agressiva. Né? Então, eles querem entrar realmente para pegar o mercado. E uma estratégia básica, né, principal para que isso funcione, eles trabalham com uma margem muito, muito reduzida. Né? Então, a margem ela é muito baixa. E o que acontece? A gente prefere, né, a Tintex, ela prefere ganhar R$100 vendendo 100 cadeirinhas do que ganhar R$100 vendendo 10 cadeirinhas. Isso é uma lógica, né? Porque quanto maior o teu volume de vendas, maior o teu poder de negociação em todas as áreas, né? Então, desde a parte de negociação de um frete marítimo, né, na nossa importação, uma negociação de um frete interno na venda, na parte de fornecedores de embalagens, de insumos, negociação com os nossos clientes também. Então, quer dizer, quanto maior o teu volume, maior o poder de negociação que você tem. Então, essa é uma estratégia realmente que funcionou para a Tintex França, funcionou para a gente aqui, só que, como eu disse, isso tem um custo, né? Que o custo é realmente você trabalhar com uma margem baixa, para quê? Para que você consiga fazer o volume. E se você realmente trabalha um sistema que não seja o lucro real, eu vou acabar pagando imposto em cima de um lucro que eu efetivamente não tenho, né? Então, a gente prefere realmente pagar imposto em cima daquilo que a gente efetivamente ganha, né? A gente acha que isso é mais, né, acho que tem lugar, acho que é o mais correto, né? E também
pelo fato de a gente trabalhar com uma margem muito pequena. Se fosse o contrário, se a gente trabalhasse com uma margem muito grande, é lógico que vale a pena você trabalhar no lucro presumido, né? Fora isso também, como nós temos uma série de atividades, a gente tem também uma vantagem na utilização dos créditos, né, de PIS e COFINS. Então, nas compras que nós fazemos em alguns serviços que a gente também tem, a gente pode ter esse crédito PIS e COFINS. Existe a possibilidade também de você poder fazer uma compensação dos prejuízos fiscais, né, caso você tenha prejuízos fiscais em anos passados. Você tem uma flexibilidade para você fazer o tipo de período que você quer fazer a sua apuração de impostos, né? Então você pode fazer trimestral ou anual. E, lógico, você não precisa pagar imposto se você tiver um prejuízo, né? Acho que isso é o mais importante. Então, essa parte aí, Rodrigo, quem é optante do lucro presumido, numa situação de pandemia como a gente está vivendo, se estiver operando com prejuízo, o IRPJ lá e contribuição, ele recolhe sobre o faturamento, independente do resultado, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, e realmente é o que eu disse, acho que o lucro presumido, acho que muitas vezes ele é muito válido, por exemplo, para as empresas pequenas que estão começando, né? Então você ainda não, muitas vezes você pode não conhecer o mercado, você não tem o histórico mesmo, né, da sua atividade. Você às vezes não tem uma estrutura também para trabalhar a parte o lucro real, ele é um pouquinho mais detalhado para ser feito, mas também não é um bicho de 7 cabeças, não, tá? Muitos empresários, eles acabam tendo medo, não vou entrar no lucro real porque dá muito trabalho. Eu não acho que é uma questão de trabalho, não. Não é uma coisa tão mais difícil de ser feito. Você tem um trabalho um pouco maior na parte fiscal, onde você tem que saber exatamente que tipos de crédito você consegue tomar, mas a contabilidade ela acaba sendo normal. Então, acho que eu me arrependo até de não ter começado o lucro real antes. A verdade é essa. A verdade é essa. Ok. Vamos para a próxima pergunta, Rodrigo. Eu anotei aqui que em 2015, eu guardei uma frase que você falou, vou repetir aqui. Uma boa contabilidade blinda a empresa contra idiotas. Falou mesmo, acho que uma boa contabilidade blinda a empresa contra idiotas. Isso mudou? Continua o mesmo? Comenta um pouco sobre isso. Não, eu acho que isso é fundamental. Eu vejo o seguinte, é interessante porque nós somos uma empresa, a gente consegue fazer a gestão da nossa empresa através da contabilidade, né? Então, nós temos, os nossos relatórios, eles são detalhados, a gente tem as informações de uma maneira muito clara, e a gente consegue fazer análises macros, né? Então, uma visualização macro, você já consegue ter variações, se você visualizar variações de 0,01%, e você consegue também, se for o caso necessário, você entrar no detalhe daquilo, né? E se você realmente tem uma contabilidade bem feita, significa que você tem o processo bem feito também, né? E uma vez que você tem um processo bem feito, você evita erros, né? Por isso que eu falo que não é a contabilidade em si que, como é que fala, que impede os idiotas de agir. Na verdade, são os processos que existem para que você tenha uma contabilidade correta, né? Quando eu falo processo, não é somente o processo contábil, é o processo da empresa como um todo, né? Então, essa máxima, para mim, ela continua existindo, realmente é interessante, que eu não me lembrava realmente dessa frase, tá? Seja legal você ter lembrado, mas realmente ela continua válida, na minha opinião. Tá. Você acho que já falou um pouquinho, mas você já trabalhou com menos de 100% da perfeição aí? Quando foi o momento que tomou a decisão de fazer tudo 100%? Né? Em algum momento você já trabalhou com 50%? Sabe que, na média, no Brasil, acho que mais da metade das empresas trabalham desse jeito, né? 50%. Não, na verdade, desde que a Tintex foi fundada, ela trabalha 100%. A gente nunca teve qualquer tipo de, como é que fala, de subfaturamento, tanto no que diz respeito à questão de importação,
como na parte de vendas. Isso, para mim, é uma coisa, eu diria para você, seja que é uma coisa, uma condição sine qua non para mim, para eu poder acordar de manhã e poder realizar minhas atividades. Tá? Eu penso da seguinte maneira: se você quer construir um edifício, a primeira coisa que você tem que pensar é na fundação da sua construção. Então, se você faz uma fundação que não é boa, se você faz a sua fundação em um solo que não é correto para suportar o peso, você vai ter problema depois de 5, 10, 15, 20 anos, mas um dia você vai ter esse problema. Né? Então, e eu acho que essa parte fiscal, a parte tributária, eu acho que é uma coisa muito sensível na empresa, né? Sem contar que você acaba tendo uma neurose, né? Até por parte de quem trabalha com medo de fiscalização, do que vai acontecer, do que não vai. Então, nossa, toca o telefone, você fica com medo. É uma coisa interessante. Para mim, não tem... O importante para mim é eu conseguir chegar no final do dia e eu deito na cama, eu tenho preocupações com relação às vezes uma preocupação com relação à venda, alguma importação que atrasou, tudo, mas eu tenho certeza que eu nunca vou acordar de manhã com a Polícia Federal na minha porta me chamando às 6 horas da manhã. Essa certeza eu tenho absoluta comigo. E eu tenho uma outra máxima também, seja, que eu não sei, isso eu já havia dito para ti, vocês podem até achar um pouco piegas o que eu vou falar agora, né? Mas eu vejo o seguinte, nós, como cidadãos, nós temos duas obrigações básicas. A primeira obrigação é votar. Então, a gente tem a obrigação de votar. E a segunda obrigação nossa é seguir as leis. Tá? E nós temos o direito, como nosso principal direito, é reclamar aquilo que falam para a gente que precisa ser feito e que não é feito. Por que eu digo isso? Se existe uma lei tributária, no que diz respeito à parte municipal, estadual, federal. Se essa lei existe, essa lei tem que ser cumprida, certo? Aí vem aquela máxima que o empresário brasileiro ele fala: mas eu não pago imposto porque eu não tenho retorno, o governo não me dá retorno. Meu amigo, me desculpa, esse é o papo mais furado que existe, essa desculpa mais esfarrapada. Por quê? Como eu disse, a nossa obrigação é cumprir a lei, ou seja, no caso, pagar imposto. E nós temos o direito e também a obrigação de cobrar os nossos governantes da correta aplicação dos recursos que nós pagamos. Agora, isso é uma coisa que nenhum brasileiro faz, pouquíssimos brasileiros fazem aqui. Eu posso até fazer uma pergunta aqui para o grupo, nós estamos em 20 e poucas pessoas aqui. Se eu perguntar para todo mundo em quem que cada um votou nas últimas eleições, em todos os níveis, presidente, governador, prefeito, senador, deputado federal, deputado estadual, vereador, quem realmente consegue efetivamente me dizer o nome de todo mundo que votou nas últimas eleições? Eu diria aqui, chutando alto, talvez 30% das pessoas aqui saibam quem efetivamente votou nas últimas eleições. Aí eu pergunto para essas pessoas que realmente sabem em quem as pessoas que receberam os votos, a gente pergunta: quantas vezes você mandou um e-mail para o teu candidato que você elegeu cobrando alguma coisa que ele falou? Então, a gente não tem cobrança. Então, a partir do momento que nós não temos cobrança, a gente não vai ter mudança. Tá? E a outra, a gente só pode cobrar aquilo que a gente tem, que a gente fez a nossa parte. E eu acho engraçado porque muitas vezes o brasileiro é engraçado, né? O brasileiro ele não quer pagar imposto, mas ele reclama quando o governo ele não dá saúde, não dá segurança, não dá transporte, não dá educação. Né? Agora, é lógico, como é que uma empresa consegue trabalhar? A empresa consegue trabalhar porque ela tem um faturamento dela. Então, você tem as suas vendas, você faz as suas vendas, você recebe o seu dinheiro, você faz as suas coisas. O governo não vende nada. O governo ele arrecada. E esse dinheiro vem de onde? Vem das empresas, vem da pessoa física e da pessoa jurídica. Então, se existe uma sonegação, com certeza vai faltar para a gente. Quer dizer, o prejudicado somos nós. Então, a gente pensa que a gente está sendo esperto? Não, nós estamos sendo muito idiotas.
tá? Só para encerrar esse tema, seja, eu sempre falo, né? Cada vez que você sonega um imposto, tá? Cada vez que você sonega um imposto, pensem nisso, é uma bala a menos no revólver da polícia, é uma agulha a menos num hospital, é um giz a menos em uma escola, tá? Isso é uma coisa muito importante. Então, se você não faz a sua parte, o governo não vai ter condições de fazer a parte dele. E também não compete a você depois querer cobrar o governo. É fato, é o que eu falo, você tem que cobrar, só que você só pode cobrar se você for correto. Tá? E é interessante também, seja, o que eu digo, né? O meu pai ele teve uma máxima que ele falou para mim, na época, quando eu era criança, ele falou para mim assim: Rodrigo, não existe doença, existe doente. Tá? E eu achei muito interessante isso que ele fala, que ele disse, e na minha cabeça, acho que a maior parte das nossas doenças elas são frutos de somatização. Tá? E por que eu digo isso? Eu acho que a partir do momento que você também você sonega o imposto, você deixa de recolher imposto, você pode não perceber, mas você tá recebendo uma cobrança social que você não está vendo. Tá? Por quê? Porque você está fazendo mal para as pessoas. E isso retornará para você mais cedo ou mais tarde. Não tenha dúvida disso. Você vê casos, por exemplo, de empresários que... tem até uma empresária famosa aí, que uns anos atrás faleceu, não vou citar o nome aqui, mas ela era uma potência e descobriram todas as falcatruas que ela fazia na parte de importação e acabou tendo um câncer terminal, e em 6 meses morreu. Então, quer dizer, não vou falar que quem sonega vai morrer de câncer, não é isso que eu quero dizer, não, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: existe tanto uma somatização por parte de você mesmo, né? Você consigo mesmo, e existe também uma carga negativa que você vai receber da sociedade. Isso não tenha dúvida. Isso para mim, uma coisa muito clara. Então... Ô, Rodrigo, você está assustando. Não, por que assustando? Está dando a minha opinião, poxa. A partir de amanhã vai aumentar a arrecadação de imposto no Brasil. Mas é uma coisa que eu digo também, né, Seiji? Se uma empresa precisa faturar 50%, declarar 50%, precisa fazer 75%, meu amigo, o teu negócio está errado. O teu negócio está errado. Ah, mas se eu pagar imposto, eu não sobrevivo. Então, o problema não é imposto. O problema é você. É a maneira como você administra a tua empresa. Mas não tenha dúvida disso. Ah, mas então é questão de você dar uma olhada, ver como é que são os seus processos, ver onde você consegue reduzir suas despesas, diminuir os seus custos, pensar alguma coisa diferente. Desculpa. Ah, mas se eu não fizer isso, o meu concorrente faz. Meu amigo, denuncia teu concorrente, cara. Denuncia o cara. Ah, mas o cara está fazendo tal coisa, não sei o quê. Eu já fiz isso. Eu já fiz. E qual é o erro disso daí? Eu não vejo erro nenhum. Quem está fazendo errado é ele, não sou eu. Tá? Então, eu acho que isso é uma coisa também bem importante você pensar. Se você precisa sonegar para sobreviver à sua empresa, meu amigo, pense que alguma coisa você está fazendo errado. No fim, tudo que ganhar sonegando vai acabar custando o dobro mais lá na frente, né? Essa equação acho que vai voltar. Vai voltar, seja financeiramente ou seja de uma outra maneira. Seja. Eu te dou um exemplo. Foi engraçadíssimo quando foi em 2013, 2014. A gente verificou que nós trabalhamos com um armazém terceirizado e nós verificamos, através de uma auditoria, que as notas fiscais de devolução do armazém, o retorno simbólico, né, desse armazém, todas as notas não haviam sido escrituradas na contabilidade, na parte fiscal. Uhum. Então, quer dizer, o armazém emitiu centenas de notas contra a gente, mas a gente não fez a escrituração dessas notas. Quando eu fiquei sabendo disso daí,
eu chamei o pessoal do fiscal, falei, é o seguinte, o que precisa ser feito para fazer isso? Vamos ter que abrir todas as GIAs. Vamos abrir todas as GIAs. Né? Quem não sabe, a GIA é aquela a declaração de ICMS que você tem que fazer mensalmente para o governo. Eu falei assim, vamos abrir todas as GIAs e vamos fazer a escrituração disso daí. Aí meu funcionário do fiscal falou assim, Rodrigo, você vai chamar a fiscalização. Eu falei, Vones, eu prefiro que a fiscalização venha aqui porque eu estou corrigindo uma coisa do que eu ficar com 5 anos com medo que pode baixar uma fiscalização aqui e ver que isso não foi feito. O prejuízo vai ser muito maior. Então, dito e feito, abrimos todas as GIAs e foram cerca de 15 dias, foi mais de 1 ano e meio que a gente teve que abrir, foi simplesmente uma loucura. Abrimos todas as GIAs e passaram-se 3 meses, baixou um fiscal de ICMS no escritório. E entregando uma intimação para uma OSF, né, Ordem de Serviço Fiscal. Essa auditoria, eu me lembro até hoje que eu estava de embarque para a França, no dia que eu ia viajar, esse fiscal chegou para mim lá, beleza. Isso foi em setembro de 2014. A fiscalização acabou apenas em dezembro de 2015. Foi uma loucura, foram cerca de 1 ano e 3 meses de fiscalização. E o interessante é que o dia que o fiscal chamou para a apresentação do relatório era o dia do meu aniversário, que foi dia 7 de dezembro, né? Aí o pessoal do fiscal, Rodrigo, você quer que eu vá lá? Eu falei, não, faço questão de ir. Aí chama os nossos advogados, né? Foi o meu funcionário fiscal e fui eu também. Quando eu cheguei na mesa, foi engraçadíssimo esse dia, que tinha um calhamaço de papel assim na frente do fiscal, que eu olhei aquilo lá e falei, meu amigo, se isso aqui for nosso problema, eu tô na roça agora, né? E aí ele começou a virar as folhas, ele começou a comentar os erros que ele havia achado ali, né? Mas sem brincadeira, vai ser umas 50 folhas, tá? Mas aí a gente acabou percebendo que foram erros primários nossos, tá? Então, às vezes, dou um exemplo, você teve uma venda em que você vendeu para fora do estado, com ICMS de 7%, e quando a gente foi fazer a escrituração, a gente fez a escrituração com 12%, a gente tomou um crédito maior. Tomamos crédito de ICMS, por exemplo, de transportadora que estava suspensa. Então, eu sei que no final, para 4 anos aí de operação que a gente teve, nós sofremos uma autuação de R$7 mil, que foi uma coisa, e com desconto ainda que eu tive lá, paguei, caiu para 3 mil. E foi engraçado porque nesse dia, no que acabou a reunião, o fiscal veio dar os parabéns para a gente. Né? Ele falou, meus parabéns, não sei o quê, os erros que você tem são erros muito pequenos, são erros realmente, exclusive uma dica que eu dou para vocês, tá, pessoal? Muito cuidado com as obrigações acessórias, tá? Todas aquelas observações que se colocam no campo de nota, não sei o quê, isso é uma coisa muito importante, tá? E isso é muito bacana. E tem outra coisa também, né, Sérgio, só para encerrar de ver esse tema aqui, hoje em dia não adianta você querer dar uma de esperto, porque o governo hoje, da mesma maneira que nós temos sistema, o governo tem o sistema deles também. Sabe mais. Então, ele sabe mais do que a gente. Então, por exemplo, ele sabe, quando você emite uma nota fiscal, ele está sabendo que você emitiu uma nota, essa tua nota é vinculada com CTE, com conhecimento de transporte, as coisas estão fechando de uma maneira muito grande, muito grande. Então, não adianta você querer dar uma de esperto, tá? Porque, vão te pegar, não tenha dúvida disso. Ok. Vamos lá, são 9h52 agora. Uma última questão aí, saindo um pouco da questão tributária, mas ainda falando sobre a parte da produtividade, né, Rodrigo? O que eu percebo nas empresas é que nas empresas que trabalham nesses 50%, os funcionários adquirem a cultura do precisa esconder, que você comentou inicialmente. E a energia das pessoas se dissipa no esforço de se esconder. Aquele de tocar o telefone e ficar assustado se não é um fiscal. Os que têm informação, ele se sente poderoso porque tem incumbência de esconder. E aquele que não tem a informação fica louquinho para saber. Você sabe que é proibido, dá mais vontade, né? Sim. Força para descobrir. Com o passar do tempo, o ambiente fica cinzento. Ele não é nem preto nem branco, ele fica meio nebuloso. Aquele que todo mundo sabe que tem alguma coisa esquisita, mas ninguém fala, né? Todo mundo sabe e o de cima finge que ninguém sabe.
Eu percebi nas empresas, ou melhor, vamos falar, na Tintex, né? O ambiente é livre para qualquer um questionar, porque não tem nada para esconder, não tem nada escondido, inclusive os gastos do próprio presidente, né? Eu tenho a convicção que um dos maiores ganhos na administração transparente é essa alegria dos funcionários que trabalham à luz do dia, contente, em plena capacidade, para fazer o melhor que estiver a seu alcance. Por quê? Porque não gasta energia em tentar esconder, né? Diria que a empresa que trabalha transparente, ele tem produtividade superior à empresa não transparente, portanto, custo operacional menor. Então, e ainda com a tendência de o bom ficar melhor e o ruim ficar pior, né? Então, sim. O transparente não é só fazer bonito, né? É questão de custo também, não é? O que você acha nesse comentário aí, nesse assunto? Eu não acho, eu tenho certeza. Certeza. Uma coisa é achar, outra coisa é ter certeza. Não, ou seja, isso tudo é uma coisa, vamos falar, é a famosa bola de neve, né? Então, da mesma maneira que a bola de neve ela pode ir crescendo para trazer coisas ruins, a bola de neve vai crescer, pode trazer coisas boas para você também, né? Para a sua empresa. Essa questão realmente de você não ter que se preocupar, não ter que esconder, puxa, isso é uma tranquilidade fantástica. Quer dizer, você está trabalhando ali, o pessoal do financeiro sabe o que está acontecendo, o pessoal de venda sabe o que ele vai vender, e não tem, não tem uma, não dá para você inventar moda, entendeu? Então, isso tudo que você falou, para mim, eu concordo em gênero, número e grau. Isso para mim Deixa eu comentar aquele sim, caso perfeito. lá, Rodrigo, desculpa cortando. Eu presenciei uma vez o pessoal levar a sério a discussão de uma despesa de R$100. Não que 100 é muito, que pode ser feito mais barato e tal. Em outra ocasião, em outras empresas, eu vejo despesa, por exemplo, de R$1.000, de R$5.000, e a empresa fala assim, não, deixa esse negócio aí, tem a coisa lá, então fica, então deixa. Quer dizer, a consciência sobre o custo, ele tem uma diferença gritante num ambiente de transparência e ou de não transparência. Sim, sem dúvida. Te dou um exemplo, Seiji, até uma coisa que a gente faz, né, já há muito tempo que a gente faz isso, desde que a gente começou a nossa operação própria, a gente faz a venda de todas as caixas que chegam da França, né? Então, o produto ele vem geralmente embalado em caixas master, né? Então, uma caixas com 2 cadeirinhas, 5 cadeirinhas, 4 cadeirinhas. E quando a gente faz o retrabalho aqui, a gente unitiza isso, faz a venda em caixas unitárias, né? Então, você tem todo aquele monte de papelão que chega da França, e esse papelão todo a gente vende. Aí você fala, como é que você vende? Eu vendo com nota fiscal. Eu pago imposto em cima da venda de sucata, mas eu pago. Ou seja, isso tudo, ou seja, eu acho que o mais importante também é o seguinte, eu acho que, voltando nesse exemplo que você deu aí com relação à questão do funcionário que esconde, né, que você fica preocupado, 2 pontos aí. Ponto número 1, eu acho que a função do o empresário, ele tem uma função social muito grande, né? Então, todo mundo fala, geração de emprego, é isso, é aquilo. A gente tem realmente essa função social. Agora, a nossa função social ela não é apenas na parte de recolher imposto, de gerar empregos, mas sim de gerar cidadãos corretos, né? Então, se você trabalha de uma maneira correta, você está ensinando o teu funcionário a ser um cidadão melhor. Concorda? Então, de que maneira que eu posso exigir, por exemplo, que o meu funcionário por exemplo, ele não ande no acostamento numa estrada quando está congestionado. Se ele sabe, por exemplo, que eu sonego imposto, né? Então, a partir do momento que ele sabe, por exemplo, mas eu trabalho lá, as coisas funcionam, tudo certinho, não sei o quê, deixa eu ficar aqui mesmo, não preciso pegar vantagem aqui, sabe? Então, acho que essa função realmente de você ter que
vai falar, os empresários têm a obrigação de gerar, de fazer o cidadão, todos os seus funcionários, transformar cada um em um cidadão melhor. Tá? Nossa! Bom, são 10 horas quase. Ficamos já em cima do horário. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, por favor? Abrir o microfone, tá? Quem quiser falar. Foi uma aula hoje, viu, Rodrigo? Imagina. Essa de formar cidadão correto a partir da atitude do empresário, realmente. Posso fazer uma pergunta? Falar? Lógico, por favor. Esse Timtex grupo só faz a venda, importação e venda aqui no Brasil, não tem fábrica. Aqui no Brasil, sim. Aqui no Brasil, a nossa matriz na França, ela detém todas as etapas de produção, né? Então, tem uma estrutura verticalizada, então ela fabrica desde o cinto de segurança até a parte de injeção e faz a montagem na França, né? Então, atualmente, hoje, nós importamos, tudo é importado, ok? Mas dos modelos que nós vendemos, 2 modelos já são feitos, montados aqui no Brasil. Então, a gente tem aquela chamada CKD, né? Operação CKD. Então, nós importamos... na verdade, é fabricado pela nossa fábrica na França, nós importamos as partes e peças e a gente faz a montagem do produto aqui. Entendeu? O senhor falou que é administrado só com 28 colaboradores. Né? Isso, exatamente. Então, 28 pessoas. Pouco para faturamento bruto de 45 milhões. E isso é uma coisa interessante. No passado, eu já cheguei a receber reclamação da França pela quantidade de funcionários que nós tínhamos, que era muito. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. A contabilidade, por exemplo, o senhor terceiriza para uma empresa de contabilidade? Tudo é feito... Sim, a contabilidade, sim. Uma pergunta interessante essa. A nossa contabilidade, ela é terceirizada, tá? Ela é uma contabilidade terceirizada, mas nós temos um departamento de contabilidade interna, tá? Como que funciona isso? Esse é o nosso departamento interno, ele que é responsável por fazer toda a parte de classificação de documentos fiscais antes de fazer o envio para o departamento, para a empresa de contabilidade, né? E ela também faz toda a parte de verificação também depois que a gente recebe os reportes, né? O mesmo acontece com a parte fiscal. Então, hoje, a contabilidade externa ela faz a parte fiscal, mas nós temos o nosso departamento fiscal também que faz toda a conferência. Então, a gente acaba tendo um duplo cheque aí. Por que a gente trabalha dessa maneira hoje? Nós estamos já, desde 2017, nós estamos com a implantação de um novo sistema, né, um novo ERP, e a gente está preparando aos poucos para que a gente faça essa mudança, que a gente traga a contabilidade interna, né? E eu sempre falo, não adianta você, se você quer realmente fazer alguma mudança na sua empresa, você trabalha de uma maneira que hoje funciona. Vamos fazer com relação à questão de sistema, né? Então, eu tenho um sistema hoje, mesmo que não seja um sistema bom, eu tenho planilha de Excel, eu tenho 2, 3, 4 sistemas, a empresa funciona. Eu vou colocar tudo isso em um sistema. Não adianta você querer fazer isso da noite para o dia. Cancela tudo que você tem e começa um novo. Não vai dar certo. Qual que é a minha mentalidade, né, com relação a isso? Você já tem uma rodovia que está andando. A outra nova que você vai colocar aqui do lado. As duas têm que andar uma do lado da outra. Se essa começar a separar, que é a nova que você está trabalhando, você tem que corrigir para voltar no caminho. Depois que as duas estiverem trabalhando, andando juntas, você vê que não tem nenhum erro, aí você cancela o sistema antigo, que é o que a gente está fazendo, né? Então, a gente está fazendo aí todo um trabalho aí, interno para que a gente tenha a contabilidade, a gente traga a contabilidade interna para a gente, talvez a partir de 2023. A gente já vai estar com essa contabilidade interna. Takada-san, ia falar alguma coisa? Rodrigo, muito obrigado aí pela exposição aí. Nossa, uma lição para todos nós aí. Imagina. E está de parabéns aí pela filosofia, né, da empresa. Isso coincide muito com o que nosso mestre Inamori
tem falado. É tudo, 100% aquilo que ele tem falado, você, na prática, né, Uhum. tem adotado essa filosofia. O ponto importante que você colocou é o exemplo do líder para todos da empresa. Porque, como você ilustrou bem, não adianta se você está fazendo coisa errada e dar bronca em cima do funcionário porque ele errou ou que deve corrigir. Mas se o líder, né, tem essa postura ética, justa, né, esses valores todos, eu acho que basta uma indicação, os funcionários vão entender e cumprir. Sim, Então, isso é sim, muito sim. importante. Então, eu queria só mencionar que essa questão de transparência é muito abrangente, né? Não é só de dar o conhecimento das coisas, mas no mundo, digamos, empresarial, nós tivemos recentemente o exemplo no Brasil de muita corrupção, né? E o filósofo e cientista americano Robert Kierkegaard, não sei se já ouviu falar dele, ele é um especialista e professor de universidades aí, dedicado a como diminuir a corrupção mundial, né? Existe corrupção, infelizmente, em todo lugar. Então, ele fala que a corrupção existe porque tem monopólio, é um dos fatores que facilita corrupção. Outro é discricionariedade, decisão de um ou poucas pessoas, né? Então, isso aí, escondido, digamos, não transparente, facilita muito a corrupção, né? Coisa errada. Para suavizar, diminuir essa corrupção, esses fatores de monopólio e discricionariedade que favorece a corrupção, a única coisa é transparência. Então, ele mostra, através da equação, corrupção C igual a M do monopólio mais discricionariedade, D de discricionariedade, menos T da transparência. Só transparência consegue diminuir esses dois, ou contrabalançar esses dois fatores da corrupção, né? Então, transparência, realmente, eu acho que todos os empresários têm que ter na consciência, né, quanto é importante a transparência, seja na contabilidade, seja na venda, seja tudo a operação da empresa, né? E isso está de parabéns ao Rodrigo pelo exemplo do CEO, né? Exemplo que é seguido pelos todos da empresa. Eu, nessa equação aqui, C igual a M mais D menos T, eu acrescentaria uma outra variável aqui, que seria educação. Eu acho que não adianta você ter transparência se você realmente não tiver educação, né? Então, por que eu digo isso, né? Eu acho interessante porque todos os brasileiros ficaram indignados com toda a corrupção que apareceu aí na época do Petrolão. Até hoje não se sabe exatamente quanto que foi roubado, mas estima-se na faixa de 25 bilhões. Quer dizer, é uma coisa absurda, é uma cifra realmente astronômica. Hoje em dia você vê, por exemplo, os carteiros, eles são obrigados, eles são descontados do salário hoje para repor a roubalheira que fizeram no fundo de pensão deles.
Cada carteiro hoje ele tem que contribuir do salário dele para repor o que foi roubado. Quer dizer, é uma coisa absurda isso. Mas é engraçado, quer dizer, então todos ficaram extremamente ofendidos. Nossa, que absurdo, como é que acontece isso, como é que acontece aquilo? Mas a corrupção, ela não é uma corrupção só financeira. A gente tem a mania, nós somos corruptos, né? Porque o mesmo brasileiro que se fica indignado com as notícias é aquele brasileiro que, quando é parado pela polícia, é aquele brasileiro que quer oferecer um dinheiro para o policial para não levar uma multa, né? É aquele brasileiro que está construindo terreno numa área irregular, chega um fiscal e ele dá uma grana para o fiscal fazer vista grossa. Então, quer dizer, é muito engraçado isso daí. Quer dizer, de que maneira que a gente realmente quer cobrar alguma coisa se a gente não faz correto, se a gente não faz a nossa parte, né? Então, eu incluiria nessa equação a parte da educação. Eu faço se vocês me permitem 2 minutinhos, eu faço uma analogia que é a seguinte, né? Imagina, por exemplo, que você... vamos pegar um grupo de políticos. Vamos imaginar que a classe política brasileira hoje vamos pegar... você tem os políticos bons e os políticos ruins. Então, vamos separá-los entre água e óleo. Tá? Se você é um político sujo, né, se você pega e joga, por exemplo, uma gota de óleo no meio do óleo, você vai misturar ali. Tá? E se você, por exemplo, é um político limpo, mas você não tem bons princípios, a partir do momento que você entra em contato com aquele óleo sujo, você vai ficar sujo. Tá? Se a gente tem uma educação correta, se a gente consegue ensinar as nossas crianças desde pequeno a diferença do sim e do não, do certo e do errado, do meu e do seu, quando essa criança ela atingir a idade madura, e se porventura ela virar um político, em vez de ela entrar com uma gota de óleo, ela vai entrar com uma gota de água. Ela não vai se misturar. Então, o que acontece? Quanto mais gotas de água nós tivermos, mais a gente vai empurrar o óleo para fora. Você sabe que o óleo tem uma densidade maior, ele fica na superfície. Agora, não é uma coisa que você vai fazer da noite para o dia. É uma coisa que vai demorar gerações para fazer. Eu, por exemplo, com 50 anos aqui, eu escuto há muito tempo que o Brasil é o país do futuro. Cadê esse futuro que não chega? Quer dizer, para mim, esse futuro não vai chegar. Então, mas é uma coisa difícil. A gente realmente tem que dar o nosso exemplo. Eu acho que esse exemplo começa na nossa casa, passa pelo nosso trabalho, entendeu? E eu acho que o caminho realmente é esse. Muito obrigado. É isso. Rodrigo. Sim. Oi, Rodrigo. Uma pergunta rapidamente aqui. Com essa questão da pandemia, eu sei que você acabou fechando o escritório, né, físico, e o pessoal ficou trabalhando de casa, né? Isso. Como que você está administrando a informação com 11 pessoas, cada um num canto, e você acha que deu certo esse modelo de trabalho? Você pretende voltar com o escritório físico? Como que você está vendo isso? Rodrigo, vou ser sincero para ti. Eu levei um tempinho para realmente realizar essa situação, né? Nós, quando teve o início da pandemia, quando foi em março, se não me engano, foi dia 15 de março do ano passado, eu já fechei o escritório. Então, dia 15 de março do ano passado, eu já fechei o escritório, foi todo mundo para casa, e foi uma operação, assim, vou dizer para você, uma operação meia boca, entendeu? A coisa foi acontecendo meio bagunçado, tudo, mas como era uma época que não estava tendo vendas, tudo, então a gente não teve tanto impacto assim, né? Depois, quando foi em maio, junho, eu conversando com a minha esposa, a gente falou, vamos realizar realmente que a situação será essa. Vamos trabalhar que não terá uma volta. Né? Então, a gente tomou essa decisão em maio, junho. Aí eu tomei uma série de medidas operacionais, né, para que a gente conseguisse realmente trabalhar na parte de home office. E para a gente funcionou muito bem, Rodrigo. O que eu vejo que ajuda muito a gente, e acho que isso volta, é interessante, porque acho que isso, inclusive, está ligado na questão da transparência. Tá? Olha que interessante.
como hoje nós temos uma equipe, a nossa equipe ela é uma equipe muito madura, tá? Então nós temos funcionários que são muito maduros, eles sabem a obrigação deles, eles sabem exatamente as obrigações, as atividades que precisam ser feitas, tá? E por que a gente conseguiu ter uma equipe madura? Porque o nosso turnover de funcionários é muito baixo. Agora, será que o nosso turnover de funcionário é baixo porque a gente tem uma transparência boa, eles se sentem bem trabalhando com a gente? Não sei, mas é uma coisa é uma coisa para a gente pensar. E hoje realmente eu não vejo a curto prazo um retorno da operação física, não. Tanto que nós saímos no ano passado, nós saímos de uma área de 200 metros quadrados ali na Berrini, estamos com uma área hoje de 35 metros quadrados na Avenida Jabaquara, que é só um escritório que ninguém vai lá, é só um showroom, né? Por quê? Porque a nossa operação realmente ela funciona, a gente tem resultado, a gente consegue ter, as coisas não mudaram para a gente, acho que justamente por essa questão da nossa equipe ser bem madura. Perfeito, obrigado. Ok. Tá? Bom, são 10 horas e 15 minutos agora, acabou passando um pouquinho do horário. Eu acho que... Só posso fazer mais uma pergunta para o senhor Rodrigo? Lógico. A folha de pagamento de 28 colaboradores, assim, por mês, seria quanto? Essa pergunta de bate-pronto eu não tenho, teria que dar uma olhada aqui, mas um momentinho só que eu te digo já. Espera um pouquinho. É que a gente teve agora, nós passamos por dissídio agora, então houve uma pequena alteração aí. Um momentinho só, por favor. Diretores ou diretores estão fora disso? Não, está incluído, está incluído. Espera um pouquinho só, por favor, estou iniciando aqui. Hoje em dia, nós estamos com uma média, então, considerando aí, deixa eu pegar a média aqui, dividir isso aqui por 8, peraí. É que você tem sempre variações, né, por causa da questão de férias, tudo, né, um sai, outro não sai, você sempre tem um pouquinho de variação. Isso tudo está na nuvem? Hoje está na faixa de mais ou menos, sem incluir a parte social, estamos com uma média de R$160 mil. Incluindo mensal, tá? Honorário dos diretores. Tudo. Tá? Sim, quantos diretores sim. são? Das 28 funcionários, quantos são diretores? Assim? Só eu. Sozinho. A gente não tem diretor. A gente tem... o cargo mais alto que nós temos hoje são supervisores, né? Um supervisor da parte financeira e contábil, um supervisor da parte de projetos. O resto, tudo, a maioria do pessoal é assistente. Assistente não, analista. Tá? Que é um cargo acima do assistente. De vendas, recebe comissão. Isso, exatamente. Exatamente isso. Parabéns. Imagina. Pronto. O senhor Eduardo? Está com o microfone aí fechado. Abre o microfone. Pronto. Estão me ouvindo? Não, tá, estamos ouvindo. Então, bom dia a todos. Bom, primeiro quero agradecer aí o Paulo Seide e o Takano San, sempre pelo convite, né? E agradecer aí a oportunidade para todo mundo. Mas primeiro só uma palavra, tá, Paulo? É só para agradecer o Rodrigo pela explanação, pela apresentação da empresa dele. Achei muito interessante, principalmente pela postura dele em relação aos tributos, sabe? Que é um tema que todo mundo, que a grande maioria, pelo menos, tem uma certa assim, rejeição, né? Não gosta de se envolver muito, né? Tributos e contabilidade, o pessoal deixa lá que o pessoal está lidando com isso. Então, só para complementar o que o Rodrigo colocou, eu acho que foi muito inteligente, né? A questão da sonegação hoje, como ele mesmo colocou, e é uma verdade, hoje o próprio fisco hoje ele tem um sistema muito robusto que sabe instantaneamente a situação de cada empresa, de cada CPF, de cada CNPJ. Essa é uma verdade. E hoje o próprio TGFN lá, ele tem, como fala assim, ele tem autoridade, por exemplo, a partir do momento que venceu 90 dias no tributo, mesmo que seja um simples, ele pode realmente escrever na dívida ativa.
né? Isso é uma coisa, uma prerrogativa que eles têm, que eles acabam não fazendo por questões políticas, muitas vezes. Então, assim, só para complementar, né, que hoje a parte mais interessante, em vez de sonegar, é usar a inteligência. Como o próprio Rodrigo colocou, os tributos têm que pagar conforme a lei, né? Mas existe uma maneira de você economizar tributo de uma maneira inteligente, usando a própria lei, tá? Que isso é através do planejamento tributário, né? Então, essa é uma maneira. Então, por exemplo, se está no lucro real, o lucro presumido, o lucro real é mais indicado para as empresas que têm a lucratividade é muito estreita, né? Então, realmente vale a pena contabilizar tudo para você apurar se teve lucro ou não. E o lucro presumido, só uma sugestão, talvez para uma boa parte das empresas que prestam serviço, principalmente, que tem uma margem de lucro muito grande, talvez valha a pena estudar o presumido. Às vezes, dependendo do tipo da atividade, vale a pena continuar no simples, mas vale a pena fazer um estudo, né? De repente, pode-se pagar menos imposto, e com isso evitar a sonegação, porque, como o Rodrigo colocou, isso é uma bomba relógio. Você deixa de pagar hoje, está sonegando, mas o fisco está sabendo já. O fisco está sabendo, porque está tudo cruzado de informações, não tem como, né? Então, se cada cartão de crédito, cartão de débito ou crédito passa no seu estabelecimento lá, o fisco já está sabendo, Então, aí a questão de cruzar o CNPJ com CPF, isso é muito fácil para eles hoje, muito fácil. Então, é só para complementação aí, parabenizar o Rodrigo pela colocação aí, e realmente é um alerta, sabe? E esse vídeo do Casal de Namoro, questão da transparência, também foi muito oportuno, sabe? Eu acho que foi muito bom. E mais um detalhezinho, só para complementar, Rodrigo, eu achei legal a sua profundidade em falar da somatização, né, da sensibilidade, da vibração negativa ou positiva, né, que isso interfere realmente na vida pessoal de cada um. Então, é isso, parabenizar vocês aí. Tá? Muito obrigado. Só um comentário. Eu te dou um exemplo do que aconteceu com a gente. Você comentou essa questão de usar a lei para que você pague menos imposto, né? Porque, infelizmente, esse é um problema no Brasil. Quer dizer, você tem, se eu não me engano, acho que a cada minuto é criada uma nova lei no Brasil. Isso eu falo do Brasil inteiro, tá? Então, tanto municipal, estadual e federal, em todos os âmbitos, tá? Então, a cada minuto é criada uma coisa nova aqui. E é uma coisa absurda, quer dizer, não tem realmente como um empresário ele trabalhar com essa gama de informações. E uma coisa interessante, eu me lembro, uns 4 anos atrás, mais ou menos, nós fizemos uma auditoria, né, uma auditoria internacional aqui, e aí, na apresentação do relatório, os auditores levantaram um ponto. Eu não vou me lembrar exatamente do ponto, realmente eu não lembro qual que era, mas eles falaram, olha, vocês estão fazendo isso aqui dessa maneira, não está correto. Eu peguei e chamei o cara do fiscal, né? Eu falei, a gente está fazendo isso daqui. Aí ele falou, não, mas está certo, por causa disso, disso e disso. Aí o auditor falou, não, está errado. Eu falei, então, pera um pouquinho, vamos chamar a terceira opinião. Peguei, liguei, marquei uma reunião, foi o nosso, o jurídico, né? Então, o jurídico nosso que é terceirizado, veio o advogado nosso lá, e falou, olha, está acontecendo essa situação aqui. Aí o jurídico virou e falou assim, olha, o correto é fazer assim. Ele deu uma terceira opção. Aí eu falei assim, aí ficou aquela discussão, ficaram 3 pessoas discutindo ali na sala, cada um com uma opinião diferente. Aí eu virei, aí numa hora me cansou lá a reunião, acho que já estava cerca de 40 minutos, 1 hora, ninguém chegava com conclusão nenhuma. Aí eu virei para eles e falei assim, pessoal, é o seguinte, todos vocês estão certos. A lei permite fazer das 3 maneiras aqui. Pelo que eu estou entendendo, é isso. Então, qual é a decisão que eu vou tomar aqui? Dessas 3 opções, qual é aquela que eu vou me prejudicar menos lá na frente? Aí todo mundo parou, ficou pensando, não sei o quê, falei, não, por esse ponto de vista, aí todo mundo concordou em uma, entendeu? Falei, então, a nossa decisão é essa, porque se eu tenho 3 opções corretas e as 3 opções estão erradas, eu vou escolher aquela que vai me prejudicar menos na frente. Então, isso é uma coisa bem importante. Se você tiver um planejamento tributário, você consegue realmente ter uma redução nos seus impostos trabalhando conforme a lei. Impressionante, Rodrigo. Bom, já são 10h23 agora, pessoal. Muito esclarecedor, Rodrigo. Obrigado. Parabéns pelas suas colocações. Acho que foi bastante impactante para todo mundo. E acho que hoje ficamos por aqui, não é? O recado que fica, eu acho que é agir correto como ser humano sempre, que o doutor Inamori prega, o agir correto em todos os sentidos, gradativamente a gente vai aprendendo dia a dia a praticar
o melhor para, formar cidadãos corretos, a agirem, né, com ética e moral. Sim. Nossa próxima reunião é dia 20 de novembro, com o tema Estabelecer Metas Elevadas, página 67 do livro. E hoje ficamos por aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, Rodrigo. Parabéns. Senhores, é que eu agradeço a oportunidade. Queria até fazer um comunicado aqui. Eu gostaria de entrar para o grupo de estudos, viu, Seixas? Depois eu vou conversar com você em privado aí. Já tá no grupo lá. Tá bom? Ok. Tá bom? Então, eu tchau, que agradeço pessoal. a oportunidade aí Bruno, e fico à Hélio disposição. Borigome, Éder, seu Chiroma, Daniel, Carlos Vada, a Paula Isewaki, a Dona Teico lá de Belém, o Robert Washington é da MNS, isso? Sim, Washington é MNS. Washington. Jorge Sato, Yasco, Kazuya e todo o pessoal. Pessoal, obrigado, bom dia, até a próxima reunião, então. Dona Fumica. Tchau. Tchau. Até mais, obrigado. Parabéns, Rodrigo. Obrigado. Obrigada. Foi muito bom.